Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, sábado, dia 16 de maio, vigília da Ascensão de Jesus ao céu. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Antecipamos hoje a primeira leitura de amanhã para viver com mais intensidade a festa da Ascensão. A próxima semana já é Pentecostes. 50 dias devem se passar da Páscoa ao dia de Pentecostes. Esse é um tempo de oração e espera, como foi para os apóstolos e as discípulas de Jesus. Todos estes eram unânimes, perseveravam na oração, junto com as mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Com a ascensão ao céu, Jesus conclui sua vida terrena e senta à direita do Pai. De lá nos envia o Espírito Santo, que é o motor da missão. Vivamos essa espera na oração, pedindo o Espírito Santo sem cansar. Dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, O Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que havia escolhido pelo Espírito Santo. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com inúmeras provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a primeira leitura do dia de amanhã, festa da Ascensão de Jesus ao céu. Dessa forma, podemos já entrar no clima dessa festa tão bonita que nos prepara para o dia de Pentecostes que está para chegar. Observe bem quantas vezes no trecho de hoje se fala do Espírito Santo. Primeiro, Jesus escolhe os apóstolos e dá instruções para eles sob a ação do Espírito Santo. Segundo,
O Espírito Santo é a realização da promessa do Pai anunciada por Jesus. Terceiro, o Espírito Santo é um grande mar, no qual seremos batizados. Como fala este trecho de hoje, sereis batizados no Espírito Santo. Ser batizados significa ser mergulhados dos pés à cabeça dentro do Espírito Santo. Ficar ensopado de Espírito Santo significa literalmente ser mergulhados profundamente nas águas do Espírito. Quarto, o Espírito Santo vem com poder e dá a força para serem testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, a Samaria, até os últimos confins do mundo. Termina o tempo em que Jesus se encontra fisicamente presente no mundo e inicia o tempo da Igreja, o nosso tempo. Lendo e meditando sobre essa palavra, entendemos que tudo acontece pela ação e pela força do Espírito Santo. Ele é vivo e torna vivos todos os que são mergulhados nele, inclusive o próprio Filho de Deus, Jesus. O início da sua missão foi o batismo nas águas do Jordão. O Espírito Santo é prometido diretamente do Pai e anunciado por Jesus. A obra de Jesus não seria completa sem a ação do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo, como meditamos alguns dias atrás. Ele mostrará a relação entre o sacrifício de Jesus na cruz e o nosso pecado, o pecado do mundo. Sem o Espírito Santo, não pode haver santificação, isto é, concretização da salvação que Jesus trouxe. O Espírito Santo dá a capacidade e a força para testemunhar, isto é, anunciar com força o Evangelho ao mundo inteiro. É Ele que acende os nossos corações e nos arranca da preguiça doentia que nos paralisa, nos dá a força para sair do comodismo e anunciar o amor de Deus. Enfim, a nossa vida deve ser um grande mergulho no Espírito Santo. Portanto, irmãos, vamos agora nos perguntar por que precisamos desse grande mergulho no Espírito Santo. O exemplo da vela para o barco à vela, que nesses dias usamos, é muito forte. É o exemplo dos padres da Igreja. Você consegue imaginar um barco à vela sem a vela? Ele não anda, fica boiando no mar, fica parado, não chega em canto nenhum. Assim é de quem não vive no Espírito Santo. Está parado, sempre dormindo, sem força, não se mexe, nem se move para lugar nenhum. Quem não tem o Espírito Santo não pode fazer nada de bom na vida. Outro exemplo, irmãos, é o de um barco furado, afundado no fundo do oceano há séculos. Como trazê-lo para cima? É simples. Uma das técnicas usadas é introduzir dentro desse navio um enorme balão e enchê-lo de ar. Quanto mais o sopro desse ar entra no balão, tanto mais o barco começa a boiar. Consegue sair do leito do mar e devagar inicia a subir até chegar em cima d'água. Esse é o Espírito Santo. Consegue ressuscitar qualquer barco furado que a ele se confie. Ele faz viver tudo que estava morto, ressuscita os ossos áridos e os faz viver. Mas como introduzir esse balão cheio de Espírito Santo
dentro do nosso coração e dentro do coração dos irmãos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é um dom que não se compra no mercado e nem pode ser vendido. Somente podemos pedi-lo com fé na oração, como faziam os apóstolos enquanto estavam esperando o dia de Pentecostes. Estavam reunidos em íntima oração, junto às mulheres, com Maria, na mais íntima oração. Irmãos, o que cabe ao homem fazer, a cada um de nós, é nos colocar nessa atitude de oração. Para uma pessoa superficial, a oração parece uma perca de tempo. Precisa trabalhar, produzir. Como seria bom entender que quem ora produz mais, quem reza trabalha mais e com mais fruto. A oração é uma energia potente que vem de Deus, como que uma gasolina espiritual, sem a qual nada anda. Nos perdoem o exemplo, mas quanto mais você ora, tanto mais gasolina você terá para trabalhar com força e eficácia. Uma pessoa atrai o Espírito Santo com a sua oração, o chama sobre ele mesmo e sobre as pessoas pelas quais ele ora. Um terceiro exemplo que nos ajuda a entender o Espírito Santo é o avião. Na última viagem que eu fiz para a Itália, o avião passou em cima dos Alpes. Essas maravilhosas e altas montanhas que estavam cobertas de neve. Era uma paisagem maravilhosa. Eu tirei algumas fotos para mostrar para Cacilda e escrevi para ela assim: andar a pé e viajar dentro do avião é a mesma diferença que tem entre uma pessoa que é batizada no Espírito Santo e uma outra que não vive no Espírito. O avião voa a 1000 km por hora. Quem anda a pé anda a 10 km por hora. O avião voa a 10.000 metros de altura e quem anda a pé cisca no chão. Viajar no Espírito é voar sem fadiga e chegar em pouquíssimo tempo, ver paisagens lindas. Quem não vive no Espírito se move rente ao chão e choca em qualquer pico de dificuldade que aparece. Nem imagina as lindas paisagens que o outro vê. Quem anda a pé nunca vai chegar no mesmo lugar de quem viaja no Espírito. São pobres exemplos que explicam como deve ser a nossa evangelização. Mas como podemos pegar este avião? Irmãos, para pegar o avião, você deve ter a coragem. Nem todo mundo gosta de viajar de avião porque tem medo. Assim, quem tem medo do Espírito Santo não poderá saborear a riqueza desse Espírito. Entrar no avião do Espírito significa se lançar na vida de Deus, significa dar a Deus as rédeas da nossa vida. Significa dizer junto com Maria: eis aqui o escravo do Senhor, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Entrar no avião do Espírito Santo significa ainda renunciar aos nossos planos, renunciar a ser galinhas que ciscam, para voar alto no céu de Deus. Pegar o avião do Espírito significa ficar ensopados do Espírito Santo, mergulhar nele nossa cabeça dura, procurando entender o pensamento de Deus. Mergulhar a nossa vida no Espírito significa renunciar às obras da carne e praticar as obras do Espírito.
Enfim, irmãos, podemos pedir, sem cansar, que Ele tome posse da nossa alma, venha morar dentro da nossa inteligência, dentro da nossa vontade, dentro da nossa história. Vamos concluir a nossa reflexão aconselhando de acompanhar este canto da sequência. É um canto bonito, um canto especial. E você, durante o dia de hoje, pode repetir: Vem Espírito Santo, pode cantar de novo, escutar de novo e acompanhar o canto da sequência. E vamos viver nesta atitude, pedindo que o Espírito realize em nós tudo o que realizou na igreja primitiva, para que a evangelização possa caminhar como caminhou naquele tempo. Paz e alegria a todos, irmãos. Voemos neste dia nas asas do Espírito Santo e tenhamos a paz e a alegria dos filhos de Deus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai, e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. A nós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Ó luz venturosa, divinais clarões, encham os corações, encham os corações. Sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. Lavai o impuro e regai o seco, sarai o enfermo, sarai o enfermo. Dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio, livrai do desvio.
sete dons, dai os sete dons. Dai virtude eterna e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 Nossas almas acender.